Olá, então vamos dar continuidade aqui para a gente fechar esse conteúdo, né, sobre a formação do território brasileiro. Então peguei um slide aqui para explicar para vocês, para a gente fechar esse conteúdo nessa aula. Então, a formação do território brasileiro é um resumão aqui, né, um apanhado geral. Então, os contornos do nosso país nem sempre foram como atualmente. A gente sabe que houve muita mudança nessa formação, desde a colonização até hoje. Muitas terras que pertencem atualmente ao Brasil foram conquistadas em guerras, acordos, tratados e comprados de outros países, né? Então a divisão era diferente do que é hoje. A parte norte não era inserida e a partir de alguns anos foram inseridos logo depois da colonização, do processo de independência do Brasil, né? A formação do território brasileiro, quando chegaram ao território brasileiro, os portugueses encontraram aqui diversos povos que habitavam esse espaço havia milhares de anos, os indígenas. Dentre eles podemos citar o Araque, Tupi-Guarani, o G e tantas outras aí, outros povos, né, indígenas que já habitavam o nosso país antes da chegada dos portugueses. A primeira divisão oficial do Brasil foi pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Espanha e Portugal. Esse tratado, assinado em 7 de junho de 1994 em Tordesilhas, na Espanha, estabeleceu uma linha imaginária que passava a 370 léguas do oeste do arquipélago do Cabo Verde na África. Então, houve esse tratado entre Espanha e Portugal, né? Cada um ficou com uma parte aí, dividido por uma linha imaginária para explorar o Brasil aí na época da colonização. Espanha e Portugal foram os primeiros na expansão marítimo-comercial iniciada no século XV, resultando na conquista de novas terras para os dois países, né? Então, a Espanha também colonizou uma parte por um período das terras brasileiras. O Brasil foi colonizado por Portugal, que para melhor ocupação resolveu dividi-lo em capitanias hereditárias. Então aqui tem uma imagem das capitanias, né? Vocês podem abrir a tela aí e ver, né, na horizontal aí todas essas capitanias. A gente sabe que tem um pedaço aqui do norte que não era ainda considerado um terreno brasileiro. Aqui não ocupa toda a área do Brasil, né? Se a gente for notar por essa linha imaginária. Nada formalmente dividido por um mapa, todas linhas imaginárias. A formação do território brasileiro foi sendo modificada com o decorrer do tempo. Alguns estados foram anexados de outros países, o Acre veio da Bolívia, por exemplo. Vários estados da federação foram criados e divididos. Então, a formação do Brasil no século XVIII era assim, né? Não existia Mato Grosso no início, 1709, né? Olha o tamanho do estado de São Paulo. Ou o norte, como que era, né? Era dividido apenas em Grão-Pará. Não tinha, então faltavam aí muitos estados até a formação atual de hoje. Já em 1989, houve a divisão de alguns estados aí, em formação de inclusão de novos estados, mas ainda não é a formação que temos hoje, né? E a partir dos anos, aí no século XX, houve algumas mudanças aí, inclusão de novos estados, né? A Bahia foi dividida com a Paraíba, né? E aí ainda não é a formação atual, como a gente pode notar aqui. São Paulo foi já tendo suas características em 1989. O Mato Grosso era apenas um estado. O Mato Grosso não era dividido entre Sul, né? E o Mato Grosso do Norte. Aí o Norte já começou a ser dividido aí. E a formação atual do Brasil, a partir do século XX, 1943, né? Com os 26 estados. 26 estados, só não tem ainda aqui. Não eram 26 ainda, né? Porque tá faltando o quê? Brasília, o Distrito Federal, Tocantins também, que é o estado mais recente do país. Então, ainda não é a atual, mas a mais próxima da nossa atualidade, essa de 1943. Incluindo Tocantins e o DF, né? Então, as causas das modificações no território brasileiro foram a expansão da ocupação portuguesa, as lutas entre os portugueses e os povos nativos, né, os índios, a disputa pela terra com invasores, a Espanha e outros países aí que quiseram também interferir nessa disputa, explorar o território brasileiro,
E alguns estados sofreram modificações. O estado de Pernambuco, a Bahia, tá vendo? Era Pernambuco que tinha ocupava uma grande parte na Bahia em algumas épocas aí, mas a gente sabe que o Pernambuco hoje é um estado bem menor do que a Bahia, então perdeu uma parte aí, né? Os principais ciclos econômicos responsáveis pela formação do território brasileiro: o pau-brasil, a mineração, a borracha, a pecuária, a cana-de-açúcar, a cafeicultura e algodão. Eram os principais motivos dessa expansão, dessa exploração das nossas terras, né? Era tentar essa plantação, tentar essa expansão de novas terras para lucrar, justamente com esses tipos de atividades, né? O ciclo do pau-brasil. Foi o primeiro recurso explorado no Brasil, deu nome ao Brasil, vermelho, cor de brasa, né, por dentro, quem conhece aí o pau-brasil. Servia para tingir roupas na Europa, madeira nobre, exploração nefasta na Mata Atlântica, principalmente. Não estimulou a ocupação do território brasileiro. Não foi o principal o principal motivo dessa ocupação no Brasil, né? Não era tão rentável assim como outras agriculturas que surgiram depois, né? Como o café, como a cana-de-açúcar. Então não era tão lucrativo quanto os demais tipos de investimento aí de agricultura. E aí é uma imagem, né, no litoral da Mata Atlântica do pau-brasil. A cana-de-açúcar, o açúcar era muito valorizado na Europa. Portugal já produzia açúcar em suas ilhas no Atlântico. Solo favorável, né, o massapê. Clima propício, quente e úmido. Monocultura, cultura única, derrubava toda a floresta para cultivar apenas a cana. Grandes latifúndios, né, grandes terras. Trabalho escravo, não precisava pagar mão de obra, extremamente nefasto, pois destruiu intensamente a Mata Atlântica. E hoje a gente vê retratos desses, né? Apenas aproximadamente 3% só existe da Mata Atlântica no Brasil. E aí as áreas de plantação da cana-de-açúcar, né, se expandiu por grande parte aí do Brasil da época, a cana-de-açúcar. Portugal investiu na colônia, fixando territórios e construindo engenhos. Os portugueses recebiam incentivos do rei, como títulos e honorários, além de não pagarem pelas terras que eram tomadas dos índios, né? Então facilitava, favorecia essa zona de conforto que Portugal tinha em só lucrar, né, com essa atividade. Exploraram a terra de modo devastador para o meio ambiente e adotaram o trabalho do africano escravizado. Então, só tinha muito a lucrar mesmo com essa atividade aqui no Brasil, né? Não se importava com nenhuma estratégia de controle ambiental, nem pagava pelas terras e nem pelo trabalho, né? Então, ficava fácil esse investimento. A cana-de-açúcar, grande propriedade de trabalho escravo, o trabalho escravo aí, as imagens, e a mineração, né? Foi surgindo logo depois. Região sudeste e centro-oeste do Brasil, trabalho escravo, favoreceu a ocupação do interior do Brasil, surgimento e desenvolvimento de cidades, toneladas de ouro foram levadas para Portugal, altas cobranças de impostos. Portugal pagou sua dívida externa com a Inglaterra, utilizando o ouro do Brasil na época. Então, a gente sabe o quanto favoreceu Portugal essa extração, essa devastação do Brasil na época, né? Minas Gerais, principalmente, um dos grandes produtores de ouro aí da época, né? Até hoje, Minas Gerais trabalha muito com mineração. E daí eles só devastavam e investiam no seu país. A cafeicultura veio surgindo também, região sudeste e sul do Brasil, solo favorável, transformações econômicas, sociais e políticas no Brasil, imigração europeia, vieram os italianos, né? Trabalho assalariado, perderam os escravos também nessa época do café, surgimento dos barões do café, industrialização de São Paulo, desenvolvimento dos portos, acumulação de capital e expansão da malha ferroviária. Então, nessa época da cafeicultura no Brasil, houve transformações, né, muito importantes para os brasileiros também. Vieram junto com essa grande expansão do café no Brasil, os italianos,
Vieram também outras pessoas, os alemães também vieram, uma parte nessa época. O trabalho começou a ser assalariado porque não tinha mais o trabalho escravocrata. Em uma época da cafeicultura, não sempre, porque no início ainda existia esse trabalho escravo, né? Mas houve essa mudança nesse período. E um dos principais pontos aí da era do café é a industrialização de São Paulo, né? Que veio aí favorecer o Brasil de uma forma ou de outra. Hoje ainda São Paulo é a capital mais desenvolvida do país. Isso não quer dizer que todo mundo lá é rico, a gente sabe, já vimos sobre isso, né? Que lá também tem lá tem muitos contrastes, lá tem muitas desigualdades sociais e econômicas, né? E também o desenvolvimento dos portos, principalmente nos estados de maior plantação, de maior exploração, e que investiam mais nessa área de transporte e plantação de café, minérios e cana-de-açúcar. E aí uma imagem da cafeicultura. A borracha, região norte do Brasil, seringueira, látex, borracha para indústria, pneus, surgimento de cidades, Fordelândia, construção do Teatro Amazonas, a riqueza, sementes roubadas, Malásia, surgimento da borracha sintética, anexou o estado do Acre à Bolívia. Então, nessa época aí da extração dessa madeira para a produção de borracha, né, o Acre foi anexado ao Brasil, na época ela era da Bolívia. O algodão. Em áreas do nordeste do Brasil, surgiram lavouras de algodão que produziam matéria-prima para as pequenas manufaturas locais de tecido, fios e linha, na época da tecelagem, né, manual. E aí fotos do algodão. A pecuária favoreceu a interiorização do povoamento. Os rebanhos abasteciam o mercado interno, principalmente os engenhos, carne, couro. O gado bovino era um produto que complementava a economia açucareira. Os gados eram levados pelas margens do rio, especialmente do São Francisco, que ficou conhecido como o Rio dos Currais, por transportar, né, geralmente esses rebanhos. E aí a gente começa a ver, né, tipos de agropecuários e agroindústrias que ainda existem fortemente no Brasil, né, como o algodão, a pecuária, que vieram para ficar, né. Aí imagens, né, da pecuária, como eram, acho que é um tipo de transportação ou de feira aí. As atividades econômicas foram um fator essencial para a expansão territorial brasileira. Nossa economia colonial girava em torno da produção de gêneros primários, voltado em sua maior parte para a exportação e para as necessidades das metrópoles portuguesas. Daí o caráter litorâneo e periférico da ocupação do território brasileiro durante os primeiros séculos. A gente sabe que essa ocupação do território litorâneo ainda é fortemente no Brasil, mas existiram políticas que visavam interagir os outros estados também e ocupar os outros estados também. Hoje a gente vê uma pecuária, uma agricultura muito forte aí em outros países, em outros estados não litorâneos, né? Então, o Brasil ainda, né, a economia do Brasil ainda gira fortemente em torno dessa produção de gêneros primários, né? E a sua maior parte também é voltada à exportação. A gente tem problemas aí com o preço da carne hoje em dia por conta dessa exportação, por conta da alta do dólar. O dólar está em alta, grande parte da carne do Brasil que é produzida no Brasil é exportada. Então, já que o dólar está muito valorizado e os produtores de carne vendem por um preço muito superior ao real, eles preferem exportar. Então, falta carne no Brasil. Então, é a lei da oferta e da procura, né? Pouca oferta porque tem muita procura. Já que tem muita procura, o valor aumenta, né? Então, é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom?